A parte mais profunda do oceano certamente esconde todo tipo de coisas misteriosas e assustadoras. A maioria das criaturas que vivem nas profundezas escuras do oceano tem uma aparência bem peculiar, e isso só considerando as que conhecemos. O oceano profundo ainda guarda muitos segredos a serem descobertos. Então vamos mergulhar juntos e investigar as 20 coisas assustadoras encontradas na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo dos oceanos. Número 1. O USS Johnston. Este é o naufrágio mais profundo do mundo. O USS Johnston participou de uma grande batalha naval em um golfo no Mar das Filipinas em outubro de 1944. 300 navios de guerra dos Estados Unidos enfrentaram 70 embarcações japonesas, com a participação de 1.500 aviões. Foi uma batalha realmente enorme. Cerca de 30 navios japoneses foram afundados durante o confronto, e a maioria dos outros foi tão danificada que ficaram fora de operação. Entre esses, estava o maior encouraçado já construído, o Yamato. Diversos navios americanos também foram afundados na feroz batalha, incluindo o contratorpedeiro USS Johnston, que foi atingido por projéteis do Yamato, mas conseguiu lutar por mais 2 horas antes de finalmente afundar, levando com ele 186 dos 327 tripulantes. E esse foi o último avistamento do navio por 75 anos. A ilha próxima ao local da batalha, nas Filipinas, se chama Samar. Essa ilha está situada ao longo de um grande cânion marinho chamado Fossa das Filipinas, que é extremamente profunda. Para ilustrar o quão profundo, se colocássemos o Monte Everest no ponto mais profundo da superfície da fossa, o cume ainda ficaria a cerca de 1,5 km abaixo da superfície. A fossa chega a ter até 10 km de profundidade, e o Titanic, para comparação, está a cerca de 3 km de profundidade. O USS Johnston foi encontrado em uma expedição submarina, e as 2 partes da frente do navio ainda estavam intactas, com o número da embarcação claramente visível. O navio estava a uma profundidade de cerca de 6 km. Número 2. A esponja árvore de ping-pong. O mar profundo é certamente cheio de peixes estranhos e assustadores, naufrágios e lugares misteriosos e sombrios. Mas você sabia que existem até árvores assustadoras por lá? Nem eu, mas aparentemente existem. Esta é a esponja árvore de ping-pong, que recebeu esse nome porque se parece com uma árvore coberta de bolinhas de ping-pong. Isso pode parecer inofensivo, mas realmente não é. Esta esponja é, na verdade, carnívora, o que já complica as coisas. A árvore em si chega a ter cerca de 50 centímetros de altura, sendo a maior parte composta pelo seu caule fino. No topo há várias esferas estranhas, ou bolinhas tipo ping-pong que crescem em todas as direções. Podem parecer delicadas e até psicodélicas, mas são mortais. Essas esferas são cobertas por pequenas estruturas chamadas espículas, que têm a forma de ganchos e prendem qualquer criatura minúscula que se atreva a tocar nelas. Em geral, essas esponjas digerem lentamente suas presas, molécula por molécula. Um verdadeiro show de horrores. Número 3. Restos de baleias de barba. Quando uma criatura morre no mar, há um enorme grupo de limpeza natural marinha que entra em ação. Muitos habitantes do oceano irão se alimentar da carcaça por dias. O corpo de uma vasta baleia de barbas oferece um banquete para milhares de outras criaturas marinhas, e tudo é bem sombrio. Mas, novamente, isso é a natureza e a sobrevivência é um negócio implacável. As baleias de barbas incluem várias espécies, como as jubartes, as azuis e as fin. Elas são chamadas de baleias de barbas por causa da forma como se alimentam, filtrando grandes quantidades de água junto com sua comida, e depois expulsando a água enquanto retém as presas. Elas mergulham até 200 metros de profundidade para se alimentar, principalmente de krill, mas são adaptáveis e também comem outros peixes quando há uma abundância deles. Elas têm uma técnica interessante para reunir um cardume de peixes, nadando em círculos ao redor deles, para juntá-los em um grupo fácil de abocanhar. Número 4. O polvo-dumbo. Esses polvos vivem nas profundezas mais escuras do oceano, sendo a espécie de polvo que habita as maiores profundidades conhecidas, até 4.000 metros. Isso significa que esses animais são adaptados para viver em águas muito frias, sem qualquer luz solar. O raro polvo-dumbo também tem comportamentos incomuns para ajudar na reprodução quando as opções são limitadas e há poucos indivíduos da espécie.
Quando as chances são escassas, é preciso ser criativo. Veja bem, é um pouco esquisito, mas você vai ficar bem. A fêmea do polvo-dumbo basicamente carrega uma variedade de ovos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, sempre que encontra um macho, ela armazena esperma. Você nunca sabe quando poderá encontrar outro macho disponível em algum ponto distante nas profundezas escuras. Eles têm a capacidade única de armazenar o esperma por longos períodos após o acasalamento, o que significa que sempre que tem condições ideais para ter filhotes, a fêmea pode usar o esperma armazenado com os ovos mais desenvolvidos, garantindo assim a melhor chance de uma reprodução bem-sucedida. Meio empoderador, né? Número 5. O peixe machado marinho. O nome deste peixe é autoexplicativo, não é mesmo? Obviamente, o formato de machado de seu corpo capturou a imaginação dos especialistas em investigação de peixes de águas profundas, ou seja lá como se chamam essas pessoas que dão nome às coisas. É um membro de uma família de peixes de águas profundas com um nome quase impronunciável, composta por cerca de 45 espécies diferentes. Eles variam de tamanho, com alguns chegando a 15 centímetros e outros não passando de 2 centímetros, e possuem a habilidade bioluminescente comum entre tantos habitantes das profundezas. Eles usam essa habilidade para criar uma iluminação de contracorrente que os ajuda a escapar de predadores, permanecendo invisíveis quando vistos de baixo para cima. É uma tática inteligente, especialmente para quem entende do mundo dos peixes machado. Há também uma espécie de peixe machado de água doce, que é frequentemente encontrada em aquários domésticos, mas não são essas versões emocionantes de águas profundas com formato de lâmina perigosa. Número 6. As águas-vivas pente. Essas criaturas incomuns são as águas-vivas pente, também chamadas de quitenóforos. Elas têm ajudado cientistas a entender o caminho evolutivo de outros animais, incluindo os seres humanos. É meio estranho, mas essa espécie é levemente relacionada a nós. As águas-vivas pente permitem que os pesquisadores estudem a evolução do desenvolvimento neural e dos caminhos neurais. Elas não têm um cérebro, mas suas células nervosas estão conectadas por todo o corpo como uma rede. E embora possam se parecer com águas-vivas, elas não são realmente parentes. Essas duas espécies diferentes seguiram caminhos evolutivos extremamente distintos. Um fenômeno curioso que está ocorrendo com as águas-vivas pente é que enquanto as mudanças climáticas estão causando problemas para muitas espécies, elas parecem prosperar, formando grandes aglomerados em alguns lugares. Isso as torna dominantes em certas áreas, rapidamente eliminando outras espécies diversificadas. Essas criaturas podem acabar dominando nossos oceanos. Número 7. O Diabo Negro do Mar. Agora temos uma criatura marinha super assustadora chamada Diabo Negro do Mar. Parece simpático, eu sei, mas qual é o problema? Bem, dê uma olhada nos dentes dele, para começar. Esses peixes têm um corpo gelatinoso e redondo, quase sem escamas. Uma cabeça enorme e dentes longos e afiados, parecidos com presas. Alguns deles ainda têm espinhos no corpo, porque não eram assustadores o suficiente para começar. Eles são um tipo de peixe pescador, o que significa que vivem em águas profundas, geralmente perto do fundo do mar. São criaturas estranhas que possuem sua própria fonte de luz, que usam em um estranho apêndice que se projeta de suas cabeças, semelhante a uma vara de pesca. Os peixes pescadores são caçadores realmente eficientes. Além de terem uma grande quantidade de dentes extremamente afiados, eles também têm bocas absolutamente enormes. A boca do peixe pescador se estende por toda a circunferência da sua cabeça e pode se expandir tanto que esses assustadores habitantes do mar podem engolir presas com o dobro do seu tamanho. Número 8. O peixe olho de barril. Esse peixe parece super estranho, e parece que quanto mais fundo olhamos nos oceanos do mundo, mais esquisitas as criaturas se tornam. O peixe olho de barril é um desses estranhos, com uma cabeça transparente em forma de cúpula e olhos sensíveis em formato de tubo, cobertos por uma espécie de escudo preenchido com um líquido verde. Bonito, não? Isso ajuda a criatura a avistar presas acima, mesmo quando está nadando na escuridão total das profundezas do oceano. Ele também tem um par de narinas que parecem olhos tristes e um focinho pontudo com uma pequena boca. Suas nadadeiras são achatadas e alongadas, permitindo que ele se mova pela água quase sem esforço, flutuando de forma imóvel.
Seu corpo possui uma seleção de órgãos luminosos, dando ao peixe um brilho sobrenatural. Embora não seja o peixe mais bonito, é difícil argumentar que ele não seja bem adaptado ao seu habitat nas profundezas. Esse peixe é um dos mais bem equipados para viver nas profundezas, e enquanto outros animais das profundezas perdem a visão, o olho de barril aprimorou sua visão para funcionar na escuridão. Isso certamente lhe dá uma vantagem na hora de encontrar e capturar alimentos, talvez até para evitar predadores. Número 9. Os peixes caracol. Em seguida, temos uma criatura que também é conhecida como o peixe impossível. E não, isso não tem nada a ver com ser um substituto vegano como aqueles hambúrgueres, mas sim porque parece viver em profundidades nas quais não deveria ser possível sobreviver, quanto mais prosperar. Até encontrarem o peixe caracol, os cientistas acreditavam que peixes não poderiam viver abaixo dos 8.200 metros de profundidade. Eles achavam que isso era fisiologicamente impossível. Mas então pesquisadores do Japão e da Austrália descobriram um peixe caracol vivendo a 8.336 metros de profundidade em uma fossa, quebrando todos os recordes anteriores, que eram de outro peixe caracol na Fossa das Marianas. Esses peixes têm uma aparência muito peculiar, mas novamente eles vivem na escuridão, onde mais nada existe, então realmente não se importam com isso. Número 10. O peixe enguia cusk. E aqui temos outro candidato ao título de peixe que vive nas maiores profundidades do mundo, o peixe enguia cusk. Esses peixes ósseos são chamados de enguias por causa de sua aparência, mas na verdade são um tipo de peixe do mesmo grupo que inclui o atum, o peixe perca e os cavalos marinhos. Variedades desses peixes existem desde o período Cretáceo tardio, e fósseis de tipos de enguia cusk foram encontrados dessa época, o que mostra que são bem adaptados ao modo de vida nas profundezas que preferem. Eles estão fazendo isso há bastante tempo. Vivem em águas temperadas e tropicais, ao redor do mundo, e habitam o fundo do mar. Uma espécie de enguia cusk, com um nome latino impronunciável, foi registrada no fundo da fossa de Porto Rico, supostamente a 8.370 metros, o que é uma má notícia para o peixe caracol, pois o supera por 34 metros. Número 11. O anfípode supergigante. Dá só uma olhada no tamanho dessas criaturas. Não há nada como um crustáceo enorme para dar mais um toque de pesadelo aos seus sonhos ruins. Enquanto investigavam uma fossa oceânica profunda, alguns cientistas marinhos tiveram seus próprios pesadelos aumentados quando enviaram armadilhas às profundezas para investigar o que estava acontecendo por lá. Eles tinham visto apenas os parentes comuns desses anfípodes gigantes, e certamente não estavam preparados para a escala monstruosa dessas criaturas marinhas. Esses gigantes são mais de 20 vezes maiores do que seus parentes comuns. Os cientistas ficaram tão surpresos com a presença dessas criaturas que simplesmente não conseguiam entender o que estavam fazendo naquele lugar específico. Mas essa é a questão, não é? Isso é exatamente o que torna todas essas criaturas marinhas ainda mais assustadoras. Sabemos tão pouco sobre elas, até mesmo sobre onde podemos encontrá-las. O mundo é coberto de água, e ainda assim o que está abaixo da maior parte dela é um mistério para nós, seres humanos que vivem na Terra. Dá até um pouco de medo de entrar na água agora, não dá? Número 12. O tubarão goblin. O tubarão goblin, habitante das profundezas, é como uma combinação de um rosto de alienígena assustador com um tubarão de dinossauro amassado. Na verdade, é bastante horrível. No entanto, não devemos julgar algo pela aparência. Eu sei que isso não é justo. Mas será que esses caras são tão assustadores quanto parecem? Vamos descobrir. Com um longo focinho na parte superior e uma série de dentes afiados na parte inferior, este tubarão parece bem equipado para atividades predatórias. Ele possui uma técnica peculiar para capturar suas presas. O tubarão goblin pode projetar suas mandíbulas para fora e depois disparar um movimento de estalo perigoso para agarrar uma presa que passa, recolhendo suas mandíbulas de volta e devorando a captura. Assustador, né? Esse tubarão de nariz comprido é, na verdade, e felizmente muito mais preguiçoso do que muitos dos outros tubarões. Seu comportamento letárgico significa que ele não é propenso a gastar muita energia em uma perseguição em alta velocidade. E, com apenas uma olhada nesse peixe esquisito, você provavelmente conseguiria nadar mais rápido do que ele só com base no puro medo. Ufa! Ainda bem que esse acabou. Esses caras me dão arrepios. Número 13.
o som metálico misterioso. Quando os cientistas ouviram pela primeira vez um som super estranho e nunca antes registrado vindo das profundezas da Fossa das Marianas, bem, eles ficaram meio apavorados porque nerds são assim. A gravação de 3 segundos e meio de duração era um tipo de ruído metálico e assustador que foi capturado em 2016 por um veículo autônomo que explorava as águas superprofundas da Fossa das Marianas. Há uma frequência baixa de gemido que geralmente é associada às baleias de barbas, mas esse som específico nunca havia sido ouvido antes. O som foi apelidado de Pacífico Ocidental e foi atribuído às baleias de barbas. É um som incomum, e embora os cientistas nunca o tivessem ouvido antes, agora conseguiram isolá-lo e determinar que era um chamado de baleia. Essa não foi a primeira vez que um som estranho foi registrado sob o mar. Outros ruídos incomuns causaram todo tipo de especulação ao longo dos anos. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, ou Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, detectou um som de alta amplitude e ultra baixa frequência sob o mar. Era um som tão poderoso que podia ser ouvido a uma distância de mais de 4.800 quilômetros. Na época, a origem do som era um completo mistério para o pessoal da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, então eles o chamaram de bloop e iniciaram uma investigação que durou décadas. No começo, teorizaram que o som poderia ter sido feito por algum tipo de animal marinho, embora, francamente, um som tão alto teria que ter vindo de uma criatura do tamanho de uma ilha, o que era um tanto alarmante para dizer o mínimo. Depois, essa ideia divertida foi substituída por uma muito mais entediante, que é a aceita até hoje. O bloop foi o resultado de movimentos glaciais ou de um grande iceberg se chocando em algum lugar distante. Mas o que você imagina que esse som misterioso possa ser? Tem alguma teoria conspiratória divertida para compartilhar? Me conte nos comentários abaixo. Número 14. As amibas gigantes. Em 2011, cientistas descobriram amibas gigantes super assustadoras nas profundezas da Fossa das Marianas. Em uma expedição à fossa no Oceano Pacífico, os pesquisadores usaram todo tipo de tecnologia nova para explorar áreas das profundezas marinhas que ainda não haviam sido registradas. Eles encontraram os xenofióforos mais profundos já conhecidos, ou organismos unicelulares que geralmente chamamos de amibas. Essas amibas se mostraram diferentes das outras, porque eram realmente grandes, com alguns espécimes chegando a ter mais de 10 centímetros de tamanho. E isso é para uma única célula. Como esses organismos têm apenas uma célula, os cientistas declararam que essas são as maiores células individuais existentes, pelo menos até onde sabem por enquanto. Elas foram encontradas a profundidades de até 10 quilômetros abaixo da superfície, na parte serena da Fossa das Marianas. E antes dessa descoberta, só haviam sido encontradas até 7,5 quilômetros de profundidade. Ainda há muito na fossa que permanece desconhecido e completamente misterioso, mas o que será que eles descobrirão a seguir? Número 15. Os vermes zumbis. Os vermes zumbis são um tipo de criatura marinha conhecida por seu gosto peculiar por ossos. Isso mesmo. Esses estranhos vermes adoram devorar ossos e vivem nas profundezas do mar, sendo encontrados a profundidades de quase 3.000 metros. É nessas profundezas que eles encontram as carcaças de baleias mortas, cujos ossos eles simplesmente amam devorar. Esses vermes usam sua fisiologia única para perfurar os ossos e alcançar os lipídios que estão dentro. Eles se alimentam do colágeno dos ossos, fazendo buracos por toda a estrutura esquelética, e também usam esses buracos que criam para se esconder de possíveis predadores, que, como vimos antes, também se alimentam das enormes carcaças de baleias. Número 16. O lula-vampiro. O lula-vampiro, apesar do nome, aparentemente não é nem uma lula nem um polvo. Presumivelmente também não é um vampiro de verdade, mas devemos garantir isso. O lula-vampiro é um tipo de pequeno cefalópode que vive em águas temperadas e tropicais. Ao redor do mundo, há profundidades entre 600 e 900 metros, em temperaturas de cerca de 2 a 3 graus Celsius. Esses animais únicos são completamente diferentes de outras espécies e, infelizmente, estão considerados em perigo por conta da poluição e destruição de seus habitats. Então você provavelmente consegue entender por que eles são chamados de lulas-vampiro.
Eles são pretos ou vermelhos, têm uma pele esquisita em forma de capa de vampiro e olhos extremamente assustadores e vermelhos. Mas eles não mudam a cor do corpo nem soltam tinta quando ameaçados, como outras lulas fazem. Em vez disso, eles liberam um muco pegajoso brilhante que age de forma semelhante e confunde possíveis predadores. Não parece que eles andem sugando sangue, e eles não têm o incômodo da imortalidade também. Número 17. O tubarão Freeland. Esse chamado fóssil vivo é um tubarão assustador, na verdade é absolutamente aterrorizante. Essa espécie antiga de tubarão, embora rara, ainda está por aí, assustando as pessoas de vez em quando com sua aparência intensamente intimidadora e seus hábitos predatórios. Embora aparentemente ainda existam alguns desses tubarões, os avistamentos são tão incrivelmente raros que apenas um foi capturado vivo na memória recente. Nessa única ocasião, um espécime foi retirado da água perto de Lakes Entrance, em Victoria, na Austrália, por um grupo de pescadores bastante surpresos. Foi um acontecimento tão incomum que a história ganhou as manchetes e capturou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Esse tubarão super estranho data de pelo menos 80 milhões de anos atrás, então a criatura está nadando por nossas águas há tanto tempo que não é à toa que é conhecida como um fóssil vivo. O nome tubarão Freeland vem das 6 fileiras de guelras franjadas do grande peixe, que lhe dão uma aparência meio renascentista, mas com um toque bem mais dentuço do que aqueles velhos retratos formais. Número 18. O peixe-dragão. Embora o peixe-dragão tenha apenas 15 centímetros de comprimento, ele ainda causa um grande impacto nas profundezas escuras do oceano. Especialmente se você for uma criatura minúscula que o peixe-dragão adora chamar de almoço. Esses predadores em forma de enguia têm sorrisos extremamente assustadores. Suas mandíbulas cheias de presas são uma das coisas que os tornam caçadores formidáveis, pois permitem que eles comam presas que têm quase metade do seu próprio tamanho. Esses dentes assustadores e rostos sem vida já fazem do peixe-dragão algo assustador, mas o que realmente coloca essa criatura na categoria dos pesadelos é sua capacidade de invisibilidade. Sério, essas criaturas têm presas quase totalmente transparentes, o que significa que elas se misturam ao ambiente e suas presas mal conseguem ver suas enormes mandíbulas se fechando sobre elas. Para adicionar um toque assustador à aparência já aterrorizante do peixe-dragão, ele também emite um brilho bioluminescente. É uma criatura realmente arrepiante, mesmo sendo pequena. Número 19. O polvo-telescópio. Este é o polvo-telescópio, um tipo estranho de polvo de águas profundas encontrado entre 152 mil metros abaixo da superfície em águas tropicais e subtropicais na região do Indo-Pacífico. Essas criaturas geralmente crescem até 20 centímetros de comprimento e são tão transparentes que são praticamente invisíveis, muito parecidas com seus parentes, os polvos de vidro. Essas criaturas das profundezas têm uma carne gelatinosa e transparente que praticamente não projeta sombra, o que poderia alertar um predador de sua presença. Eles conseguem tornar quase todo o seu corpo invisível, exceto os olhos e a glândula digestiva. Seus olhos são realmente esquisitos, já que ficam em hastes que os fazem literalmente saltar de suas cabeças. Esses polvos podem se tornar praticamente invisíveis e ainda assim espiar ao seu redor, daí o nome polvo-telescópio. Número 20. Os crinoides. Existem 2 tipos principais de crinoides que vivem no oceano: os que permanecem presos por um caule, ao fundo do mar por toda a vida, conhecidos como lírios do mar, e os que não têm caule, chamados de estrelas-pena ou comatoides. Fósseis de crinoides com caule foram encontrados em muitos lugares e mostram que a forma como esses crinoides se fixam ao fundo do mar é por meio de caules ou hastes chamadas cirros. Esses caules são a base do sistema de alimentação que utiliza uma espécie de braço, e esses braços têm sulcos que capturam partículas de alimentos suspensas na água, direcionando-as para a boca. A maioria dos crinoides modernos é, na verdade, livre, do tipo estrela-pena, e pode ter um caule quando jovem, mas não o USA mais na vida adulta. O movimento desses crinoides geralmente é determinado pela mudança de direção das correntes, mas eles podem realmente se mover sozinhos para um novo local usando seus apêndices. Isso significa que eles são capazes de se mover para diferentes lugares, ou até mesmo escalar uma área mais elevada para se alimentar. Essas criaturas estranhas também podem nadar,
movendo seus braços de alimentação em 3 grupos, o que lhes permite nadar a uma velocidade de cerca de 180 metros por hora. O que é um tanto impressionante para uma criatura que parece uma planta pequena, sem cabeça discernível e sem equipamentos óbvios de natação. Fósseis de crinoides foram descobertos datando de 480 milhões de anos atrás, e parece que alguns desses fósseis podem ter sobrevivido ao se fixar em madeira flutuante, frequentemente em colônias. Hoje, os crinoides vivem fixados em rochas nas correntes suaves do oceano. Bom, isso é tudo das profundezas sombrias e misteriosas do oceano. Foi um prazer. Qual dessas criaturas assustadoras irá assombrar seus pesadelos? E será que você conseguirá esquecer o tubarão Goblin? Me conte todas as suas impressões na seção de comentários abaixo. Confira outras coisas legais que estão aparecendo na tela e nos vemos na próxima. Cuidem-se, pessoal!